nós vamos falar aqui no canal da importância da relação interpessoal na organização. Então eu vou pedir a você que deixe seu like aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva, curta e compartilhe o vídeo para que nós possamos alcançar um número maior de pessoas que se interessem pelo tema das terças-feiras, psicologia organizacional. Muito bem, se a gente for ver, observar, pesquisar, estudar a literatura de administração, de gestão de pessoas, nós vamos observar diversos autores que falam muito sobre a importância da relação, da consciência do líder, da relação do líder com o desempenho e as atitudes dos seus subordinados. Por quê? Porque um dos maiores desafios da ciência da administração, da gestão de pessoas, é lidar adequadamente com as pessoas, que é o artigo, o insumo, o produto mais valioso da organização. É o capital humano. Então, como é que isso pode afetar diretamente o time? De uma forma, como o próprio nome diz, direta. De uma forma que, se o líder não estiver preparado, ele vai agindo ali de uma forma inconsciente, digamos assim, e vai deixando muito a desejar. Vai transformando o time um amontoado de pessoas sem objetivos, sem sentimento de valorização, com autoestima comprometida, porque é o líder ali, né, que vai perceber qual é a importância da empatia, qual é a importância da felicidade no ambiente de trabalho. Existem empresas que já têm ali o departamento da felicidade. E isso está ligado diretamente a quê? A forma como os líderes, os CEOs, os hierarquicamente superiores aos colaboradores, lidam com o seu time, lidam com seus subordinados. Né? A compreensão dessas relações humanas ela é importante porque dados e mais dados são utilizados para mostrar exatamente na pesquisa que o processo de tomada de decisão ele é super importante porque o comportamento interpessoal na gestão de pessoas, Vergara, Minicurso, vários falam sobre isso, vários autores falam sobre isso, é um dos temas que contribui para a complexidade e a efetividade do sucesso nas organizações. Então nós estamos falando de quê? Nós estamos falando que a felicidade, o bem-estar dos participantes da organização são hoje considerados, assim, por muitos estudiosos, por muitos CEOs, por muitos gestores de RH, como ponto principal. E o que é felicidade? Bom, é um corpo integrado, é um time integrado, é um líder atuando de forma saudável e não de uma forma inquisitória ou aquela forma de eu mando e você faz. Não. Eu estou líder. Amanhã pode ser você. Eu estou superior a você nesse momento, mas amanhã pode ser você. Então, quando a gente fala de lidar com o desenvolvimento de pessoas, nós estamos falando necessariamente de que os líderes devem sentir e saber o quanto que a sensibilidade, a empatia faz a diferença no time. Por outro lado, né, muitos participantes da organização não são apenas gestores de projetos, gestores de pessoas, eles também são gestores de emoções. Como é que funciona isso, né? Funciona da seguinte forma: o que a organização pode fazer pelo time para entender que ele pode e deve ter um time com uma saúde mental vista em primeiro lugar, em primeiro plano, com ações que vêm lá do RH, mas que passam pela gestão, passam pelo líder. Bom, porque todos os nossos vídeos a gente fala muito, né, de que o líder deve isso, o líder deve aquilo, mas quem prepara o líder? Quem é que prepara o líder? Na verdade, as organizações se preocupam sim, quando vão fazer a admissão, em saber se essa pessoa, qual é o curso que ela tem, a capacidade que ela tem e as habilidades e competências que ela tem para poder sistematizar conhecimentos, produzir um relacionamento interpessoal. Então, o que é isso aqui?
mais de décadas foram utilizados para entender aqui, né, como é que o relacionamento interpessoal pode influir na saúde mental, no clima organizacional, na motivação da equipe e, óbvio, lá no resultado final, seja produto ou serviço. Então, quando a gente fala que a psicologia organizacional ela deve se preocupar com o comportamento humano também dos líderes, o preparo desse líder para lidar com o time, nós estamos falando exatamente o que vários autores durante décadas falam e colocam como principal ponto para partir qualquer tipo de trabalho dentro da organização. Então, nós estamos falando de quê? De empatia. Nós estamos falando do quê? De sensibilidade. Nós estamos falando do quê? De motivação. Nós estamos falando do quê? De sentimento de pertencimento. E, é óbvio, esses pontos todos somados, eles estão querendo dizer o quê? Que eu estou falando de felicidade. E felicidade é subjetivo? Sim, mas a felicidade no ambiente de trabalho, onde eu permaneço a maior parte das horas do dia, a maior parte do meu tempo eu fico no ambiente de trabalho, como é que seria se sentir feliz? Seria, na realidade, perceber que eu sou valorizado, que o meu líder ele não é aquele cara que manda, aquela pessoa que manda, faça e pronto. Não, ele está ali para me acolher também, para entender quais são os pontos que eventualmente eu tenha dúvidas ou esteja ali meio que inseguro, porque a insegurança faz parte do processo, e ele possa me auxiliar. Então, as diferenças pessoais possibilitam ali satisfação das necessidades. E o que seriam as diferenças individuais? Bom, eu posso ser uma pessoa altamente intuitiva, altamente empática, e eu posso lidar com uma outra pessoa que não é tão intuitiva, mas ele é tecnológico. Ele lida muito bem com a tecnologia. E eu já vou um pouco mais lento. O outro pode ter aquelas habilidades de perceber questões no meio ambiente e ser aquela pessoa que motiva, e ser aquela pessoa que faz a brincadeira, aquela pessoa que traz sempre a alegria para o time. Então, nesse exemplo que eu dei aqui de 3 tipos de pessoas, essas pessoas vão se completar. Não existe um ambiente organizacional feliz, saudável, com a saúde mental sendo levada em conta, se não houver, na realidade, as pessoas estando bem. Ou seja, não existe se não houver o quê? Felicidade. E felicidade, né, ela é algo que a gente tem que entender que vai ali de reciprocidade, de empatia, de paciência, de inteligência emocional, inteligência social, habilidades e competências que eu posso ser, sim, aquela pessoa que tem habilidades e competências para uma determinada tarefa, mas eu posso ter um problema de comunicação. E esse problema de comunicação pode ser muito bem trabalhado com o próprio time, se eu tenho ali, e normalmente nós temos, pessoas que têm uma facilidade maior no processo de comunicação, porque ele é aquela pessoa alegre, aquela pessoa que brinca com responsabilidade, aquela pessoa que brinca com respeito e aquela pessoa que tem conhecimentos e informações também do time, aquela pessoa que está sempre muito antenada, digamos assim, numa linguagem mais pouco formal, com as questões que acontecem no time, com as questões que incomodam ou não o time. E o líder, ele deve ter esse olhar, né, de que as diferenças individuais, elas precisam ser trabalhadas. Os conflitos vão existir. Nesse mesmo exemplo que eu dei, eu sou uma pessoa mais intuitiva, o outro é mais ligado na tecnologia, e o outro é mais aquela pessoa mais alegre, mas pode chegar um momento que eu posso ter um conflito com um deles. E aí como é que entra a questão da empatia, da saúde mental, do clima organizacional para gerar felicidade? Vamos conversar. Conflitos existem por quê? Porque eu tenho a opinião A, o outro tem B e o outro tem C. Vamos discutir para chegarmos a um consenso? E isso significa que as pessoas cedem, desde que elas se sintam respeitadas. Eu posso não concordar com a sua ideia, mas eu não estou contra você. E um ponto que é bem interessante nos dias de hoje, nessa abordagem que eu acabei de falar aqui, é como as pessoas
agem, se comportam, se relacionam nas redes sociais. E hoje, infelizmente, nós vivemos muito a cultura do cancelamento. Não gostei do que você falou, te bloqueio. E isso não deve nem pode acontecer no ambiente da organização, no ambiente presencial, no ambiente da organização da forma virtual, no home office, na forma híbrida. Porque se eu não tiver o interesse em resolver pequenos e grandes conflitos, o que está fadado a organização ali? Primeiro de tudo, o clima comprometido. Comprometer o clima compromete o resto. Desmotivação, sentimento de não estar sendo valorizado, infelicidade. E o principal momento da vida na organização é o momento da felicidade. Eu gosto do que eu faço. Eu me sinto pertencente, a empresa me valoriza, meu líder me valoriza. Então eu vou deixar aqui, nós temos mais assuntos para tratar, que eu vou dividir para outros vídeos para falar um pouco de felicidade. Então eu vou deixar aqui um questionamento. Como é que você vê a questão da relação interpessoal e a felicidade nas organizações? Faz sentido para você que a felicidade nas organizações ela está intimamente ligada com as relações pessoais e interpessoais? Se eu não estiver sendo bem tratado, bem ouvido, me sentindo acolhido, eu posso ser feliz? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez, curte, compartilhe e se inscreve no canal. Até mais.